Todos, eu sou o Celso Rei, seja bem-vindo a mais nova aula do curso As 7 Leis Herméticas. Eu verdadeiramente espero que até este momento a aula esteja sendo de grande valida para você, que você esteja conseguindo já observar essas leis agindo no dia a dia, tanto no plano mental, quanto no plano físico, quanto no plano espiritual. E hoje nós falaremos sobre a sexta lei, o princípio da causa e efeito, ou o princípio da causalidade. O que nos diz o princípio da causalidade? Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei desconhecida. Há muitos planos da causalidade, porém, nada escapa à lei. Bom, vou explicar com calma o que significa cada afirmação dessa. Se você chegou a esse curso, se você está assistindo a essas aulas, muito provavelmente você deve ter uma certa familiaridade com esse princípio. A professora Lucilena Galvão vem dizer que esta lei, esta ideia é muito semelhante à lei do karma, trazida pelo hinduísmo, né? Então veja, a ideia aqui não vai ser falar propriamente de que toda ação gera uma reação, porque isso já é de conhecimento popular e muitas pessoas que estão procurando por autodesenvolvimento, conteúdos espirituais que agregam ciência, filosofia, espiritualidade, já têm acesso a esse conhecimento. O que eu quero trazer? Eu quero trazer exemplos de como os mestres hermetistas faziam para não ficarem sujeitos à dinâmica dessa lei. Ou seja, como que eles faziam para subir do plano ordinário de causa e efeito para um plano superior para que eles não ficassem ao sabor dos efeitos, mas agissem no fenômeno da causa. Fossem, portanto, causadores ao invés de efeitos. Eu trouxe alguns exemplos para a gente ilustrar isso e eu quero que vocês façam essa reflexão ao final da aula na vida de vocês. Porque o que a gente vê hoje, não é verdade? Nós vemos que a grande maioria das pessoas passa muito mais tempo reagindo às coisas, ou seja, sendo o efeito das coisas, do que causando as coisas. Então, acaba reagindo. Reage a opiniões, costumes, tendências, são levadas a reagir por indução, manipulação, emoção. Né? Então, existe um condicionamento a agir reagindo. A gente consegue perceber isso quando a gente vê pessoas transferindo responsabilidade, por exemplo. Não querendo observar que determinados comportamentos, determinadas atitudes causaram um efeito e que agora a pessoa está sofrendo essas consequências desse efeito numa experiência não tão positiva e se nega a observar a sua parcela do que ela realmente causou. E aí a gente pode colocar a culpa em várias coisas, né? Uma das coisas que se fala muito hoje é que os genes determinam certos tipos de comportamento, a nossa hereditariedade determina certos tipos de condicionamentos, mas nem sempre isso é verdade. Se a gente olhar a fundo o princípio da causa e efeito, a gente vai ver que a hereditariedade pode sim ser uma causa, mas nós podemos nos elevar num patamar superior a ela. A própria ciência hoje já nos traz algumas pesquisas que informam que a hereditariedade não é absoluta. Vai ter um curso que eu também vou dar, que vai ser baseado numa obra chamada Biologia da Crença, que ela mostra como que os nossos pensamentos e sentimentos moldam, inclusive, o nosso mapa genético. O nome do pesquisador é Bruce Lipton. Ele é uma autoridade no que diz respeito
a pesquisa celular, a biologia celular, fez pesquisas, inclusive, na Universidade de Stanford, clonando células-tronco, e é um dos pais aí da epigenética. E ele nos diz que não são os genes que controlam nossas vidas, mas sim as nossas respostas aos estímulos do ambiente. Então veja, nós não conseguimos anular nenhuma das leis herméticas. Não tem um ato de vontade que vai fazer com que a lei deixe de agir. É como eu disse para vocês no princípio do ritmo. Tudo tem um fluxo e refluxo. Não conseguimos controlar isso. Isso é assim. Assim como toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Não tem como anular isso. Mas a gente consegue minimizar os seus efeitos sobre nós. E eu trouxe alguns exemplos aqui. Olha que interessante. A gente tem um exemplo aqui sobre uma obra chamada O Tal da Física. Outra obra que eu também falaremos sobre essa obra, que é do Fritjof Capra. O que ele fez? Ele se elevou um patamar acima do plano ordinário de causa e efeito. Por quê? Porque ele poderia, o Fritjof Capra, poderia simplesmente ter reagido ao pensamento científico da época, se acomodado, se condicionado pela hegemonia do pensamento científico na época, mas o que ele fez? Ele não reagiu no pensamento científico da época, como ele subiu um plano onde ele causou novas linhas de raciocínio pela sua obra, inclusive está aqui, O Tal da Física, não é? Onde ele faz uma análise dos paralelos entre a física moderna e o misticismo oriental. Uma obra muito original, genuína, um pensamento que fez com que, ou seja, ele foi responsável por se elevar um plano acima, não reagir ao pensamento científico da época, e agora sua obra é a causa de novas linhas de raciocínio, de novas formas de ver o mundo. Entende? Então veja, ele se elevou a um plano mais sutil, aí através das suas pesquisas ele foi o responsável por causar essas novas linhas de raciocínio. É isso que as obras querem dizer quando ela diz há muitos planos de causa. Por exemplo, um outro exemplo é, imaginem, por exemplo, que uma pessoa está sendo objeto de intriga no seu trabalho. Então, as pessoas têm perseguido ela tem sido vítima de mentiras, de calúnias e tudo mais. Ao invés dela reagir ao efeito, ou seja, reagir ao que está acontecendo com ela, ela pode elevar o seu campo vibracional para adquirir novas percepções e não ficar à mercê do efeito que isso causa. Entendem? Tem até uma frase que diz: ao invés de combater o problema, você muda a sua frequência e o problema deixa de encontrar você. E isso, gente, é muito real. Nós vamos falar isso quando a gente estiver estudando um pouco da física quântica. As obras do Dr. Amit Goswami fala sobre isso. Olha que interessante. Você não combate a circunstância, você não reage no efeito, mas você se eleva a ponto dessa intriga não mais te afetar, não mais encontrar você. Então você saiu dessa relação de causalidade. Tem uma experiência que eu gosto muito de observar, e eu acredito que muitos de vocês devem ter passado por isso. Imaginem que um grupo de pessoas vai para uma ilha, uma ilha pequenininha, ter uma experiência lá. Então vai lá, vai acampar lá e um grupo de 15 pessoas vão ter uma experiência nessa ilha. Ao final da viagem, se você perguntar para cada pessoa como foi a experiência dessa pessoa, cada um vai ter tido uma mesma experiência. Cada um vai ter tido uma experiência diferente. Por quê? Porque embora seja a mesma circunstância, na mesma época, no mesmo local, cada pessoa vai reagir com determinada situação. Eu me lembro certa vez que eu fui passar o ano novo numa ilha, uma ilha bastante afastada, com um grupo de pessoas. A ilha comportava um número máximo de pessoas. E eu me lembro que
Durante esse passeio, muitas intrigas aconteceram, brigas aconteceram, problemas, enfim, diversas coisas ruins aconteceram. Só que eu não experienciei nenhuma dessas coisas. Eu lembro que uma vez ou outra essa situação chegava até mim através de uma fofoca ou qualquer coisa do tipo, mas eu mesmo não vivenciei aquilo. E veja, nós estávamos no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, em um lugar pequeno. Entende? Então, o que que aconteceu? Eu estava num certo padrão de elevação vibracional em que eu não fiz parte de determinadas circunstâncias. Eu já me cansei de ver, inclusive, colegas meus que quando eles estão na viagem, numa viagem, junto comigo, às vezes nós estamos no mesmo quarto, começa a acontecer uma série de coisas com ele que eu fico sabendo quando ele me conta, eu falo, meu Deus, como é que tanta coisa assim chegou até você, não é? Porque muito provavelmente ele não se elevou a um plano superior da causa e efeito condicionada, e aí o que que acontece? Fica chegando as mesmas coisas. Geralmente é problema, é fofoca, é disse-me-disse, entende, gente? Todo tipo de mesquinharia. Então cada pessoa vai ter uma determinada experiência. Então esse exemplo é para ilustrar isso. Nós podemos também elevar a vibração, e aí aquele problema deixa de encontrar você. Entendem? Esse exemplo da viagem é para ilustrar isso. Outra situação, na política a gente vê isso, né? Recentemente eu levei no meu canal Estudos sobre Espiritualidade uma aula sobre Gandhi. Gandhi foi uma dessas pessoas. Viveu numa época em que havia mais de 300 milhões de indianos escravos, não é? Colonizados pelo maior império da época, e ao invés de reagir àquelas circunstâncias, o que que ele fez? Ele se elevou a um patamar onde ele conseguiu buscar harmonizar toda aquela situação. Então ele foi um causador de uma nova linha de pensamento, de uma nova linha de comportamento, tanto que depois a Índia se libertou do Império Britânico. Através do quê? Elevação de consciência, atingir um novo patamar. Lembra-se do que a gente falou na aula passada? Do desejo de experiência? Um menino e o outro brigam por um urso. Por quê? Porque os dois sentem que tem aquele desejo de experiência. Então, quando você está na política, dois líderes de nação brigando, os dois sentem que tem um desejo de experiência. Qual? Controle, poder, guerra, ego. Gandhi se elevou. Ele não tinha mais a necessidade daquela experiência, o desejo daquela experiência. Então, ele não tinha mais o desejo daquela experiência. Entende? Nelson Mandela foi uma dessas pessoas também. Ele poderia muito bem ter saído da prisão e reagido às circunstâncias no ódio. Mas não. Ele utilizou aquele princípio para fazer o quê? Trazer uma lição de compreensão, de aceitação, de amor, de empatia, simplicidade. Então veja, a todo momento a lei está operando. A questão é nós conseguirmos identificar se nós vamos reagir a um efeito ou se nós vamos buscar comportamentos, pensamentos e modos de agir para que nós sejamos os causadores. Tem vários outros exemplos. A questão dos padrões familiares. Eu poderia muito bem chegar e falar assim, poxa, eu tenho um problema assim, um problema assado e um problema assim. E reagir às circunstâncias dizendo, olha, fazer o quê? A minha vida é assim, a minha família é assim, isso é um problema de família, é hereditário, é gene, todo mundo tem. Mas sempre tem uma pessoa ou outra, principalmente as pessoas que buscam por conhecimento espiritual, que buscam elevar sua frequência, elevar sua vibração, são as pessoas que decidem encarar esse problema. A gente fala, popularmente, encerrar a maldição da família. Então, por exemplo, não é segredo para ninguém, eu já falei no meu canal de estudo sobre espiritualidade, o problema que eu tive com o álcool, um problema grave que eu tive com o álcool, eu estava abusando muito. E aí o que que acontece? Eu poderia muito bem reagir às circunstâncias e falar, olha, quer saber de uma coisa? Meu pai é assim, meu avô é assim, meu tio é assim, minha tia é assim, sempre foi assim, eu vou ser assim e acabou. Mas não. Eu decidi
me elevar acima desse padrão de causa e efeito, e aí eu crio uma nova causa, um novo padrão de comportamento para as gerações posteriores. Então veja, é não agir no efeito, é criar uma nova causa, refazer esses padrões. Vocês entendem? Com relação aos padrões familiares, nós falaremos melhor deles quando estudarmos os livros de apometria, tá bom? Eu vou fazer um grupo de estudo para a gente estudar algumas obras de apometria. Eu vejo que tem muita dúvida acerca dessa técnica. Então, se você conhece, você é familiarizado com ela, imagino que sim, nós falaremos sobre isso. Mas é identificar esses padrões também. Mas também que eles não são deterministas. Eles não vão determinar. Uma coisa, gente, que tem que ficar claro, e uma coisa que está presente na obra do Caibalho, que é o seguinte: a vontade supera os efeitos. Então, por exemplo, a vontade superior prevalece sobre a vontade inferior. E aí aqui a gente pode fazer uma reflexão. O que é uma vontade superior? O que é uma vontade inferior? Veja, imagine que a minha vontade é ajudar um grupo de pessoas, é agir corretamente, é ser ético, é buscar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, melhorar a minha qualidade de vida, adquirir saúde mental. E eu acabo tendo certo problema com uma outra pessoa, mas essa pessoa só quer saber de si, uma pessoa egoísta, uma pessoa que só olha para si, uma pessoa às vezes mentirosa, enfim, que está numa vontade de fazer algo ali inferior, com propósitos inferiores, voltada somente a si, somente aos desejos imediatos, aos prazeres imediatos. Então, geralmente, a influência que tenho uma vontade superior, vai ser superior à dessa pessoa. A tendência é que ela fique sendo jogada com as marés das leis. Igual a quando a gente falou do ritmo. Não é? Fique como as massas, indo e voltando, sendo induzida, né? Recebendo comandos hipnóticos a cada momento e achando que a opinião é sua. Quando eu digo comandos hipnóticos, o que eu quero dizer? Imagine que você abre o YouTube hoje. O que você tem lá, principalmente nos títulos? Comandos hipnóticos. Faça isso. Deixe de fazer isso. Aprenda isso em tanto tempo. O que é isso? É um comando. Faça isso. É uma intenção mental voltada a um objetivo. Que pode ser um objetivo superior ou pode ser um objetivo inferior. Né? Então, perceba. E a maioria das pessoas não tem o domínio sobre si. Existem algumas perguntas que nós podemos aproveitar e nos fazermos. Né? Quais são os meus porquês? Por que eu faço o que eu faço? Para que eu faço o que eu faço? Qual é o meu objetivo? Por que eu me sinto como eu me sinto? Por que eu penso como eu penso? Muito se fala por aí que nós não controlamos os nossos pensamentos, não é verdade? Isso é um dogma. Dogma da sociedade contemporânea. Dogma pós-moderno. Sim, não existem só dogmas na religião. Existem dogmas na ciência. Inclusive, o Frei J. Capra vem falar que um dos grandes dogmas científicos do século passado é a crença no acaso. Entendem? É simplesmente pegar tudo o que eles consideram místico, metafísico, colocar de um lado e ignorar tudo aquilo. Mas, se você, assim como eu, está estudando as leis herméticas, está aprendendo, está visualizando-as, operando em todos os planos, você sabe que o acaso é simplesmente um nome dado a uma lei desconhecida. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei desconhecida. Então, o que rege a nossa vida? Uma cadeia sucessiva e interminável de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. E aí a gente pega o conhecimento da aula passada, pelo princípio da neutralização, a gente minimiza os efeitos do ritmo entre as polaridades, minimiza o efeito do ritmo entre as polaridades e experiencia efeitos e causas mais a menos, positivos, enfim, a palavra que vocês quiserem dar. Certo? Por exemplo, alguns anos atrás, eu falei, eu vou usar o meu conhecimento para levar para as pessoas.
Então eu vou estudar não para mim, eu vou estudar para mim, mas para as pessoas. Então é um propósito maior, um bem maior. Então o que eu fiz? Eu falei, bom, não sei como é que vai ser esse processo, principalmente com relação à questão financeira, então eu vou atrás de um determinado serviço, de um determinado trabalho, de um determinado profissão, cargo, etc., que me permita ter mais tempo para dedicar esse tempo a falar sobre o que eu venho aprendendo e compartilhar isso. E aí, causa e efeito, certo? Lá atrás, eu causei uma série de eventos que hoje me permitem estar aqui, não é? 4 horas da tarde, numa segunda-feira, falando sobre as leis herméticas. Entendem? Buscando o quê? Unir espiritualidade, ciência, sem tirar os pés do chão, ou seja, reconhecendo que estamos numa realidade tridimensional onde impera um sistema capitalista de troca financeira com a energia do dinheiro, então nós precisamos do dinheiro para nos alimentar, etc. Enfim. Né? Então é por isso que essas coisas que a gente faz, pensa, nós sempre estamos atuando na causa e efeito. É que às vezes a gente faz isso no piloto automático. E às vezes a gente não sabe realmente se é uma escolha nossa ou não. Eu me lembro, certa vez, que isso aconteceu várias vezes. Assim. Quando eu estou num momento de crise, quando eu estou num momento que eu estou me sentindo instável emocionalmente, eu tenho uma tendência a comprar certas coisas que eu não preciso. Então, o que acontece? Se eu não estou muito bem emocionalmente, às vezes fisicamente, a tendência é que eu abra campo, digamos assim, para receber uma indução mental, uma influência mental. E depois de uns dias eu falei, mas por que eu comprei isso mesmo? Entende? Porque a estratégia do marketing, as técnicas do marketing, muitas vezes visam esse momento também, de fragilidade. Entende? E aí você tá frágil, certo? Acaba não percebendo direito, não conseguindo discernir dentro de você as suas vontades, seus desejos, as suas escolhas. Se você perguntar para as pessoas hoje, pare alguém na rua hoje e pergunte, por que você faz o que você faz? Cada um vai ter uma resposta diferente, mas será que sabemos verdadeiramente as respostas? Entende? Então, essas reflexões é importante para gente analisar, né? A questão, principalmente, ali, quando a gente fala da cadeia de eventos, aquele que tem conhecimento mais amplo da cadeia de eventos para uma determinada situação é aquele que vai conseguir tomar uma escolha mais acertada. Querem ver um exemplo interessante? Eu não gosto muito disso, mas vamos usar só como exemplo, tá? Questão do mercado financeiro. Compra e venda, alta e baixa, gráficos, análise de ações, cotações e tal. Qual é a pessoa no mercado financeiro que consegue tomar a decisão mais acertada na hora de comprar ou vender uma ação? A pessoa que, primeiro, não reage às induções, emoções, tendências, opiniões, mas aquela pessoa que tem um maior conhecimento, uma maior percepção da cadeia de eventos de causa e efeito que vem ocorrendo. Então, vamos supor, o dólar no mês de setembro, há 15 anos acontece isso, 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 isso. O governo vem fazendo assim, assim, assado. Nas vezes passadas que o governo fez assim, o governo fez assado, aquilo aconteceu, outra coisa aconteceu e tal. Então você vai observando uma cadeia de eventos para você tomar uma escolha. Diferentemente daquela pessoa que se deixa guiar pelas emoções. Então ela vai receber uma notícia, vai induzir ela a determinado comportamento e ela não vai perceber. Ela vai achar que é a escolha dela. Mas ela está sendo induzida. Perceba, ela está inconsciente com relação ao princípio da causa e efeito. Ela não vê isso agindo. Então o mercado financeiro é um exemplo que isso fica muito claro, né? No mercado financeiro isso fica muito claro. E, de novo, né? A vontade superior prevalece a inferior. Então vamos supor que uma pessoa deseja ser monge, só que ela acha o silêncio a coisa mais entediante. Ela pode mudar isso. Ela pode encontrar prazer no silêncio. Um aluno e os estudos, por exemplo.
acha que os estudos são entediantes. Ele pode encontrar prazer nisso. Quando eu me dediquei a estudar, por exemplo, as leis brasileiras, era algo que eu considerava extremamente entediante. Aí o que eu fiz? Eu dei um propósito maior. Eu pude perceber um propósito maior naquele estudo. E aquilo me deu um outro ânimo para eu continuar, para me manter, para ir atrás de um cargo, né, de um emprego bom e tudo mais. Né? Tem um outro exemplo também que é a questão do atleta e da dor. Ele pode reagir à dor ou ele pode usar a dor como motivo de superação. Então a gente já atua na questão da causa e efeito. A ideia é nós percebermos a nossa parcela de responsabilidade nos efeitos que estão acontecendo na nossa vida hoje. Existe uma reflexão que a professora Lucilena traz ao final do livro, ao final desse capítulo, para entender o Kybalion, que é a segunda obra analisada aqui, que ela diz o seguinte, ó: sabemos que a maioria da humanidade não tem domínio sobre si mesma. Resumem-se a escravos da hereditariedade, das opiniões, dos costumes e de seu meio. Quando alguém diz, por exemplo, só faço o que quero, mostra o quão distantes estão de entender o que é criar o próprio caminho. Quando você tenta sair do domínio de alguma lei, você acaba caindo em outra. Quando estamos passando por uma fase difícil, nós temos a disposição de... Quando nós estamos passando por uma fase difícil e temos a disposição de aprender com ela, não transferimos responsabilidade. Somos capazes, então, de localizar exatamente qual foi a situação que geramos, o erro que cometemos, que trouxe como consequência aquela experiência, unindo assim as duas pontas da vida, causa e efeito. Claro que isso só acontece quando há um desejo real, ou seja, uma vontade. Vontade, decisão, intenção mental clara. E é aqui que muita gente acaba se perdendo. Porque é simples assim, é só querer. É simples assim. Por incrível que pareça. Mas aí o que acontece? Primeiro vem a vontade, primeiro vem o desejo, intenção mental clara. Lembra quando nós falamos de intenção mental no princípio do mentalismo? Intenção mental clara. De manhã, quando eu acordo, o que eu quero, o que eu espero, quais são as causas que eu vou realizar, a que darei causas hoje, entende? Porque se a gente parar para ver, pequenos hábitos se tornam vício. Por exemplo, fofoca, pensamentos negativos, vícios de qualquer tipo, cigarro, seja o que for. Isso vai se tornando um hábito e eles vão entrando devagarzinho e quando eles veem, eles já estão dentro da nossa vida. Ou seja, aí você já está no efeito daquilo. Aquilo já está fazendo mal e você não para. Então qual é a ideia? Intenção mental clara. Tá? E aí a gente consegue perceber qual foi a conduta, o ato, a birra, a teimosia, enfim. Qual a postura que adotamos diante da vida, cuja consequência é a experiência que estamos vivenciando agora? Vocês já viram por aí? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes quando você vê uma briga de um casal, um acaba culpando o outro. Uma mãe com um filho, você é o causador da minha infelicidade. Veja, gente, quando a gente fala isso, a gente está tirando todo o nosso poder pessoal. O nosso poder pessoal é justamente a capacidade de tomar decisões, escolhas. Tem um filme que eu sempre uso, que eu sempre cito, que é maravilhoso, que é o Matrix. No Matrix tem uma hora que o agente Smith tá brigando com o Neo, na última batalha do terceiro filme. E o agente Smith está tentando entender por que o Neo faz o que ele faz. Porque o agente Smith é um programa de computador, certo? Ele tem uma lógica operacional. E ele está querendo entender o Neo, que é um ser humano. Um ser senciente, com consciência. Falaremos sobre a questão da consciência quando estudarmos as obras do Amit Goswami. E ele pergunta, por que, Neo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você faz o que você faz? E aí o Neo vira para ele, no final, e diz, porque eu escolhi fazer. Eu escolhi. Eu escolhi. A consciência escolheu. E a consciência colapsa a função de onda
Mas aí nós falaremos disso quando estudarmos física quântica. Então veja, é uma questão de escolha sim, é uma questão de tomada de decisão. Então, eu identifiquei, então eu tomei uma decisão. Tá tomada a decisão, pronto, tá feito. Então vamos. Agora, aí a questão é ter intenção mental clara. Porque se você não tem intenção mental clara, a sua decisão não vale muita coisa. Você ainda acaba ficando sujeito a induções, né? Opiniões, costumes, tendências. Veja, o que é a intenção mental clara? O professor Hélio Couto fala muito desse exemplo que eu acho muito bom. Imagina que você está num restaurante e você fala pro garçom, garçom, eu quero uma água. E aí o garçom vai lá buscar água. E aí você fala, não, 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 vem cá. Quero água não, vou querer um refrigerante. E o garçom, não. Quando o garçom tá trazendo refrigerante, você fala, ó, não, não quero não, agora eu quero... Entende? Então assim, é uma questão de escolha, decisão, tomada de decisão para que as outras coisas comecem a acontecer. No princípio da causa e efeito, da causa e efeito. E aí ela finaliza dizendo o seguinte, né? Perceba, nós pedimos para viver a situação por meio do nosso poder pessoal, consciente ou inconsciente. Veja, consciente ou inconsciente, certo? A culpa não é de ninguém. Não pode ser. Não deve ser. Não é honesto. Não é justo transferir a culpa para terceiros, quartos ou quintos. Não há culpados, ela diz. Não há culpados. Você está vivendo o que vive como um processo pedagógico, como consequência do que quer e necessita ser e dos desvios que tomou no caminho. Epíteto, filósofo romano, dizia inclusive que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Olha que interessante essa frase, gente, fazendo um paralelo aqui com o estudo da causa e efeito. A ideia é a gente se colocar num patamar de consciência onde a gente pare de culpar os outros e pare de se culpar. Quando você nasce, diversas correntes de pensamento já buscam colocar em você uma certa culpa. Vamos tomar como exemplo o cristianismo. Nessa religião, um dos temas principais abordados é: você é o culpado pela morte de Jesus. Então veja, já é uma culpa que você vem para carregar. E a ideia é a gente se elevar o nosso patamar de consciência para a gente sair desse estado de culpa, de medo, de apego, uma série de coisas. E a outra coisa interessante que a Lucilena fala aqui, ela diz o seguinte, ó: você pediu para viver essa situação por meio do seu poder pessoal. Qual é o seu poder pessoal? O poder que a sua consciência tem de tomar uma escolha, decisão, vontade, certo? Mas ela diz o seguinte, ó: você fez isso conscientemente ou inconscientemente. Ah, então temos uma outra questão aqui. A questão do inconsciente. E é por isso que eu também estou elaborando um curso que vamos estudar essa obra aqui, chamada Ao Encontro das Sombras. Tá? É uma análise junguiana e essa obra se dedica a estudar o potencial oculto da natureza humana. Quando a gente fala em sombra ou potencial oculto da natureza humana, eu não estou me referindo a algo que é bom ou é ruim. Eu não estou falando que sombra é algo negativo, eu estou falando que existem coisas que estão no seu consciente. Você já percebeu que existem, mas existem outras coisas que estão no inconsciente e que faz você tomar certos tipos de escolha e certos tipos de caminho. Isso que está no seu inconsciente é o que eles chamam de sombra. Pode ser algo bom ou pode ser coisa ruim. Isso vai depender do que você vai adjetivar. Lembra da... Vamos ver se vocês estão sabendo bem, hein? Lembra da aula da polaridade? Princípio da polaridade? O que a gente falou no princípio da polaridade? Se vocês estão fazendo o dever de casa, vocês sabem. Quem adjetiva se algo é bom ou ruim, certo ou errado, é a sua consciência, é você. Por meio da sua vontade, decisão, escolha. Quem vai adjetivar isso é você. Não tem um padrão universal. Entende? Onde que começa o frio? Onde que termina o calor, o quente?
Existem certos parâmetros para adjetivar isso, certo? Então veja, então o que que tá lá? Pode ser algo positivo ou negativo. Quem vai dizer se é positivo ou negativo é a própria pessoa que está tendo aquela experiência. Não é ninguém que vai poder dizer isso. Por quê? É um poder pessoal que a pessoa tem. Às vezes, e isso é trazido nessa obra, uma pessoa é muito tímida, uma pessoa é muito calada, é muito, né? E veja, aquilo de certa forma para a pessoa tá atrapalhando a vida dela. Porque ela queria ser uma pessoa mais extrovertida, ela queria poder falar em público, saber falar em público. Às vezes a questão profissional que ela escolheu traz a necessidade dela falar em público, ela não tá conseguindo. Então veja, na sombra dela, em algum lugar ali da psique inconsciente, existe um lado oculto que tem coragem, que é extrovertido, entendem? E essas características estão no inconsciente dessa pessoa. Então esse exemplo é só pra gente perceber, para ilustrar, pra gente não associar sombra a coisa ruim. Não é porque é sombra que é ruim, é positivo, negativo. Não. Lembrem-se do que a gente falou, do princípio da neutralidade. Vamos tentar observar as coisas de uma maneira neutra. Não fica tentando adjetivar logo. Ah, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. Você acaba caindo em dogma, você acaba caindo em coisas, conceitos rígidos da existência. Para mim, hoje, estudando, revendo toda essa obra, para ensinar, para falar sobre ela, a grande sacada que hoje me pegou é o princípio da neutralidade, gente. Você consegue vislumbrar a possibilidade de enxergar a sua vida como algo neutro? Você consegue ver as suas experiências e ao invés de falar isso foi bom, isso é ruim, você conseguir olhar acima do bom e ruim, olhar de uma forma mais neutra? É um grande desafio. É um grande desafio. Totalmente contra a lógica atual que somos levados a crer. Por quê? As mídias sociais, antigamente, uma propaganda que queria induzir você a alguma coisa acontecia durante 30 segundos entre o intervalo da novela. Agora não. Agora você abre o celular e já tem 24 horas por 7. 24 por 7. Um monte de tentativas de colocar você em determinados aspectos de opinião. Não é? Você está do lado certo, você está do lado errado. Eu estou do lado certo da história. Eu estou do lado errado da história. Vocês percebem isso, gente? Vamos. Se vocês estão estudando aqui comigo, e eu vou falar sobre isso nas aulas, que a gente vai fazer um bate-papo sobre isso, nós estamos aqui para se elevar acima disso. A gente tem que colocar nossa consciência acima disso. Tem uma obra do Nietzsche que se chama Acima do Bem e do Mal. Ele fala justamente sobre isso. Nos colocar acima disso. Por isso que Epíteto vem dizer: a extinção da culpa marca o início do progresso moral, porque daí você não vai fazer de uma forma que você vai se arrastar nesse processo. Através da dor, do chicote, da autossabotagem. Não. Mas para isso a gente precisa, lembra que eu falei na aula passada? Aquilo é uma grande chave. Nós precisamos nos colocar de maneira mais neutra nas situações, observar o nosso passado, o passado dos nossos entes queridos de maneira mais neutra. Parar de tentar adjetivar tudo como bom e ruim, certo e errado, a todo momento. É óbvio que nós precisamos seguir as nossas condutas no reto agir, no reto pensar, no reto fazer, não fazer ao outro que nós não queremos que façamos com nós, não é verdade? Mas veja, isso não precisa ser através da dor, do sofrimento. E hoje, a nossa sociedade caminha num cabo de guerra. E é possível se levar a isso? Com certeza é. Essa sabedoria tem mais de 3.000 anos de existência. Eles já sabiam disso há 3.000 anos. Então, com certeza é. E nós temos que tomar cuidado, porque se a gente não está vigilante, a gente acaba nas nossas vidas tomando um efeito por uma causa. Isso acontece. Então o desafio que eu quero deixar para vocês é: em quais aspectos da minha vida eu estou tomando o efeito pela causa? Né? Qual é a minha parcela de responsabilidade nas coisas que me acontecem, de bom, de ruim? Querem ver um exemplo? Um exemplo. É um exemplo bem assim.
Eu gosto de usar ele porque fica muito clara essa questão de tomar o efeito pela causa. Hoje muito se fala, quando, por exemplo, nas discussões políticas do espectro da direita e o espectro da esquerda. Eu não vou entrar aqui no mérito político, tá? Eu não estou aqui para discutir política nem nada do tipo. Eu vou usar esse exemplo da política para ilustrar, beleza? Não estou emitindo uma opinião sobre isso. Mas, quando você pega uma pessoa que se diz de direita, uma pessoa que se diz de esquerda, cada uma tem um discurso. E um dos discursos que a gente costuma muito ouvir, principalmente das pessoas do espectro de direita, é que, exemplo, todo professor de história é esquerdista. Ah, ele é esquerdista? Ah, é porque é professor de história. Ah, se é professor de história é porque deve ser esquerdista. Gente, observem isso. Uma frase simples, uma ideia simples que nós podemos olhar com mais profundidade, que nós estamos estudando essas leis para nos aprofundarmos mais em nós e na nossa realidade, para a gente conseguir observar a realidade de maneira mais profunda. Então veja, essa simples frase. Ele é esquerdista, é professor de história. Veja, qual que é o efeito e qual que é a causa? Dessa afirmação, a gente toma a causa como sendo ele é esquerdista. Então, nessa frase, a causa é ser esquerdista. Efeito, se tornar professor de história. Então, para um espectro da maioria das pessoas que está no campo da direita política, ser esquerdista é um efeito, é uma causa. E qual que é o resultado? Se tornar professor de história. Eu vou explicar para vocês por que é importante. Aonde que isso vai levar? A cadeia. Veja. Isso é um ponto de vista. Agora, e se a gente inverte? Não, peraí. Ser esquerdista é um efeito da causa, ou seja, ele estudou história, ele viu todos os acontecimentos da história, e aí isso, como efeito, gerou o fato de que hoje ele é esquerdista. Isso muda tudo, gente. Isso muda tudo. Entende? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não trocar o efeito pela causa. Será que ninguém parou para pensar que a pessoa está no espectro político de esquerda porque estudou história? Não foi justamente o estudo da história que deixou ela num aspecto político de esquerda? Veja, eu não estou dizendo que temos que seguir um lado, não é isso. Mas olha como é que muda. Olha como que os olhos atentos daqueles que conhecem os princípios mudam. Se você tem como causa ser de esquerda, e você não pensa sobre o que levou essa pessoa a ser de esquerda, você tem isso como causa, qual é o efeito? É professor de história. Ah, então ele vai lá na escola e ele está induzindo o meu filho a fazer tal coisa. Tá vendo? Isso tem uma série, uma cadeia de eventos. Porque a pessoa tem a percepção de que a causa é ser esquerdista. Mas será que isso não é um efeito? Será que não é justamente o contrário? Será que a pessoa não está no aspecto político de esquerda porque o que ela estudou da história fez com que ela preferisse uma posição política à esquerda? Ou à direita? Também. Percebe? E a gente vai falando isso, e aí fica os podcasts, as pessoas vão discutir sobre isso, e às vezes a própria premissa pode nem ser essa. Entendem? Entendem? Porque a gente precisa se ocupar mais com o nosso processo interior, porque às vezes a gente está perdendo nosso tempo ali com uma coisa exterior, uma questão fora, que em verdade a gente não sabe nem qual é a causa e o efeito daquilo lá. É como se fosse no mercado financeiro, uma pessoa que observa uma série de cadeias de eventos muito mais ampla, tomando uma decisão, e a pessoa que toma decisões baseadas na emoção, na indução e na manipulação e nos costumes, querer falar o que a outra tem que fazer. É uma discussão estéril. Não vai levar a lugar algum. Entendem? Isso foi um dos motivos pelo qual eu decidi fazer uma comunidade. A princípio, a minha ideia era o quê? Era tentar alcançar o maior número de pessoas que eu conseguisse. Mas veja,
os próprios algoritmos das mídias sociais impedem com que isso aconteça. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou criar uma comunidade para as pessoas que têm ressonância com esse tipo de conhecimento, para que faça sentido. Senão fica perda de tempo. E aí a gente vê aqueles podcasts que colocam uma pessoa para discutir com 20 pessoas, cada uma pensa de um jeito. No final, todas continuam pensando da mesma forma, não houve nenhuma elevação vibracional, ninguém foi para um patamar de consciência acima, e aquilo gerou audiência. Por quê? Porque as pessoas estão interessadas no quê? Briga, contenda, fofoca. Entendem? E aquelas empresas recebem rios de dinheiro para fazer isso. Para gerar o quê? Engajamento. Entende? Então ali, se você um dia parou para ficar vendo 2 horas e meia disso, foi só para ficar vibrando numa vibração, né? Só para ficar numa vibração mais grosseira. De pessoas que provavelmente estão seguindo por onde? Pela vontade inferior. A minha verdade é mais verdade que a sua verdade. Ao final, não tem crescimento. Logo, foi o tempo perdido. Entendem? Muitas coisas, inclusive, sobre isso a gente pode ver, né? Então vocês percebam, por exemplo, tem muitas empresas que ganham rios de dinheiro para fazer isso. As pessoas pagam, literalmente pagam, não é? E quando a gente paga alguma coisa, toda vez que a gente paga alguma coisa, a gente está pagando com o nosso tempo de vida. Por quê? Porque você, vamos supor que você ganha X em determinada hora de trabalho. Né? Então, vamos supor que a minha hora de trabalho vale R$ 50. Então, se eu compro uma calça que vale R$ 100, ela custou 2 horas da minha vida. 2 horas do meu tempo. Da minha força de trabalho. Seja ela mental, seja ela física. Quando eu pago não sei quantos de dinheiro para ficar 2 horas ali, quanto isso me custou? E não me levou a um patamar mais evoluído de consciência. E muita gente ainda critica pessoas que cobram uma determinada quantia para fazer atendimento, para que estudam um certo conhecimento e tentam levar para as outras pessoas. Tem gente que critica isso. Veja, existe muito mais propósito, é muito mais genuíno e digno de respeito, é muito mais honrado uma pessoa vender o seu conhecimento, seja ele espiritual, o que quer que seja, fruto do estudo que vai elevar a pessoa de um patamar de consciência para outro, do que ficar vendendo coisas que vão puxar você para um patamar de consciência menos elevado. Por quê? Porque para descer todo santo ajuda. Mas e para subir? E para sair de um patamar de consciência daqui para esse aqui? Isso, pode ter certeza, você vai experienciar todo tipo de resistência. Então, é uma resistência, né? Então, veja, a ideia hoje é trazer essas reflexões para nós pensarmos. Não conseguimos negar nenhuma lei, não conseguimos fazer com que elas deixem de fazer, deixem de agir, né? Mas podemos operar em um nível mais elevado. Todas elas dá para fazer isso. Aquela pessoa que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir já percebeu. Todos os princípios dá para fazer isso. E um mestre hermetista, o que ele faz? Ele se coloca em graus mais elevados e ele se torna causa de graus menos elevados. Entendem? Fritjof Capra poderia perder uma vida inteira discutindo ponto de vista na internet. Porque eu penso assim, você pensa assado, eu penso assim, você pensa assado. Podia perder uma vida inteira reagindo ao pensamento científico da época. O que ele fez? Se colocou acima, foi estudar, foi pesquisar, foi atrás, trouxe suas teses, suas conclusões, sua pesquisa, e hoje o que ele fez é causa para várias linhas de raciocínio. Inclusive, vou colocar um módulo na minha comunidade justamente falando dessa obra, porque marcou minha vida. Eu verdadeiramente acredito que o futuro nosso é unir o que nunca teve separado, né? Mas é que
Leva um tempo para a gente conseguir fazer as associações, criar os paralelos, entende? E essa obra, o tal da física, é assim, revolucionária. Você trazer aspectos científicos, de pesquisas científicas recentes, fazer um paralelo com o misticismo oriental, isso nos revela muito. Nos revela muito sobre nós, nos revela muito sobre a nossa consciência, nos revela muito sobre a nossa natureza, nos revela muito sobre a nossa história. E esse tipo de conhecimento é fundamental pra gente. Entendem? Bom, enfim, eu fugi bastante do tema da lei em si, né? Mas essas reflexões foram sendo trazidas e eu acho que foi um momento oportuno para falar um pouco sobre elas. Precisamos nos atentar, não é? Olhar a realidade com mais coerência, para a gente não viver reagindo a opiniões, costumes, tendências, emoções, até mesmo as nossas emoções. Não precisamos reagir às nossas emoções. Podemos observá-las. Os exercícios de meditação nos ajudam nisso. Você pode observar a tristeza vindo, assim como você pode observar ela indo também. Você não precisa reagir a ela, você não precisa reagir a todas as emoções que passam por você. Hoje o que nós temos é uma série de reações em cadeia, e muitas pessoas nem percebem isso. Quando a pessoa vê, ela já está comentando, ela já está falando, ela já está curtindo, ela já está comprando, ela já está indo, sendo induzida. E na cabeça dela, ela acha que está tendo uma escolha, mas é uma falsa ilusão de escolha. Na verdade, ela está indo ao sabor das marés. Está sendo efeito. Entendem? Recentemente saiu um vídeo de uma moça que abraçou, acho que foi o rapaz que assassinou a sua filha, alguma coisa assim. Ela abraçou ele e disse: "Eu te perdoo. Você precisa de ajuda." E isso é um contrassenso nos dias de hoje, né? Porque todo mundo vai pensar o quê? Vingança, certo? Respondendo a mesma moeda. Esses dias eu passei aqui, tem um poste aqui perto de casa que tá escrito assim: magia branca, afastamento de rivais. Muita gente considera que esse tipo de comportamento é algo, tá legal, tá tranquilo, tá positivo. Afastamento de rivais. Então veja, a gente vive num país que a sua grande maioria é cristã, ou católico, ou protestante, ou evangélico, enfim, seguem uma lei. Qual que é a lei? A lei maior, que é de Jesus, que disse o quê? Não faça ao outro o que você quer que não faça para você. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Então, assim, quem faz isso tem rival? Para começar, tem rival? Então é um contrassenso tão grande, mas parece-me que esse tipo de reflexão ainda está distante, né? Magia branca. Unir casais e separar rivais, afastar rivais. E ainda coloca assim, 100% de sucesso. Vai estar gerando uma causa e o efeito pode não ser tão bom quanto a pessoa acha que vai ser. Por causa do campo eletromagnético. Falaremos sobre isso em outro momento, quando falarmos sobre as obras de Amit Goswami. Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Sou o Celso Rei, esse é o curso As 7 Leis Herméticas. E até a próxima.